Eu trouxe um improviso aqui para não esquecer, né? E para tentar ficar dentro do tempo. Primeiro, boa tarde a todos. Confesso uma emoção muito grande ao falar hoje aqui. A gente fala muito da governança da Previ, né? E isso às vezes soa como uma coisa meio abstrata ou como uma propaganda, uma autopropaganda da Previ. Eu tomei posse em 2018 junto com a Luciana, que está aqui, que era para ser suplente, mas na verdade eu fui titularíssima, né? Como todos os suplentes nossos aqui da Previ, que atuam mesmo de verdade. E eu acho que de 2018 para cá, a governança da Previ foi muito testada. Vou citar alguns exemplos aqui. Nós passamos, nesses 8 anos, por 3 governos federais diferentes. Passamos pelo governo Temer, passamos pelo governo Bolsonaro e passamos pelo governo Lula. Obviamente com aspectos diferentes impactando a Previ. Nós enfrentamos, a partir de 2020, uma pandemia. E a gente parece que esquece rápido disso, né? Mas o quanto a pandemia trouxe para nós impacto financeiro, chegou um momento, lá por abril de 2020, que a Previ tinha cerca de 25 bilhões de déficit, o que levaria a gente a um plano de equacionamento e a contribuições extraordinárias ou redução de benefícios. E, aliás, foi justamente nesse momento que os eleitos da Previ criaram um canal de comunicação e as lives na internet. Então, a gente botou esse canal para funcionar no meio de uma crise violentíssima, né, para tranquilizar nossos associados e demonstrar que, com o tempo, a gente iria superar aquilo porque nossos ativos eram sólidos, que são coisas que eu ouço muita gente falar assim, sempre aquele blá 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 que é ativo sólido, não sei o que lá, como se isso fosse mentira, né? A realidade se encarrega de provar como as coisas acontecem. A pandemia trouxe para nós também outros desafios, né, que sem poder trabalhar presencialmente, né, Márcio? Na pandemia nós tivemos que rodar a folha de todos os nossos beneficiários à distância, sem estar na Previ, sem as pessoas se encontrarem. E o desafio que isso representou foi muito grande. Colocou em xeque também a prova, a governança da Previ. Depois vieram guerra da Ucrânia, a guerra de Israel, pretensamente contra o Hamas, mas que é contra a Palestina. Veio atualmente a guerra Estados Unidos e Irã. E tudo isso traz impactos econômicos fortíssimos. Mexe com mercados do mundo inteiro, mexe com o preço do petróleo, né? Empresa da qual nós somos acionistas, é um dos nossos maiores ativos. Veio o tarifaço do governo Trump, que trouxe um outro desafio para nós todos, né? Impactando nossos investimentos. Nós tivemos nesse período 4 eleições da Previ. Nós tivemos uma tentativa de não dar posse a Paula Gotto, e nós tivemos que reagir contra isso. Nós passamos por um período de ataques à Previ, e especialmente centrados na figura do presidente João Fukunaga, que eu respeito quem acha diferente, mas eu acho que tinha ali um componente de luta de classes, porque na visão de muitas pessoas, um sindicalista não tem condições de dirigir a Previ. E como se a gente não tivesse provado mais uma vez que essa condição existe. O João teve por 2 vezes o seu mandato ameaçado, né, impactando a governança da Previ, e a gente conseguiu dar a volta por cima em relação a isso. Nós tivemos uma enxurrada de denúncias levadas ao TCU, muitas delas completamente sem fundamento, como, por exemplo, que a Previ tinha um rombo decorrente de investimentos heterodoxos feitos por um presidente sindicalista, né, que teria levado a Previ à bancarrota. E a governança da Previ teve que vir a público e dizer, isso não é verdade, isso é contingência de mercado, isso vai passar, como passou de novo, né? A imprensa, parte dela significativa, comprou essa tese e, na minha avaliação, de que eu me lembre, foi um dos períodos mais longos e intensos de ataque à governança da Previ, né? Foi muito forte aquilo que foi feito.
depois disso também a gente conseguiu fazer passar. Enfim, falava-se inclusive da possibilidade iminente do Banco do Brasil ter que aportar recursos na Previ por causa de um prejuízo causado quando era um déficit conjuntural. Então, eu estou citando esses exemplos, tenho muitos outros para demonstrar o quanto a nossa governança é colocada à prova. E ela tem dado demonstrações concretas de que ela funciona, que a divisão de poderes, de atribuições funciona, né? Que nós mesmos nos autofiscalizamos, né? Que nós contamos muito com auditoria interna, auditoria externa, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, fiscalização da Previc, e agora também eu acho que cabe um agradecimento às pessoas que levaram as denúncias infundadas ao TCU, porque se a Previ já tinha o reconhecimento de um modelo de governança pela Previc, pela ABRAP, pela CPI dos fundos de pensão, enfim, por todas as entidades de previdência do país, agora nós também temos um reconhecimento do próprio TCU. Que veio aqui e constatou que a Previ tem uma governança séria. Há coisas a aperfeiçoar? Claro que há. Sempre há. E a Previ nunca se furtou a trabalhar e está trabalhando nesse momento para tentar aperfeiçoar, melhorar, né, aceitar a máquina e para fazer cada vez melhor. Enfim, isso tudo que a gente está dizendo, eu quero pegar carona na fala do Getúlio, que se dirigiu aos funcionários da Previ. Quando eu falo de governança, ela só funciona de verdade se você tem um corpo técnico exemplar. E eu, na minha saída, eu acho que em nome de todos os conselheiros que estão saindo, toda a governança, eu quero agradecer de coração, né, a todas as pessoas, aos funcionários que fazem a história dessa Previ. Que são eles que colocam em prática as coisas que nós pensamos, né, que o Conselho pensa, que a diretoria pensa, quem executa, quem faz acontecer são os funcionários. Então, especialmente os mais próximos, né, como a CSEX, né, a pessoa que trabalhou com a gente, desde os garçons, para todas as pessoas que estiveram com a gente lá, cada um funcionário que assessora a gente nos comitês, né, que nos dá aquela aula maravilhosa, né, advogado, de informações e tudo mais. Nesse período, eu queria também registrar que nós tivemos a felicidade que com a saída do João, né, nós temos, eu não lembro se teve uma outra vez, Márcio, que alguém de dentro da Previ foi levado a ser presidente tão recentemente, não lembro. Eu acho que faz um tempinho, isso aconteceu ano passado, não teve, né? E além disso, né, com a escolha do Márcio, que era diretor, né, para presidente, nós tivemos a honra, né, de ter a primeira mulher indicada pelo banco como diretora da Previ. E tive a oportunidade de elogiar, Adriana, não só pela pessoa maravilhosa que você é, mas pelo que você representa. Porque você, eu acho que representa um pouco, ou muito, desses funcionários que eu acabei de elogiar. Porque você é da casa. Eu poucas vezes vi tanta alegria no rosto das pessoas da casa com a nomeação de uma diretora, né, ou de um diretor. Porque eles se veem em você e você representa a casa. Então, muito obrigado a todos que fizeram essa história. Foi uma honra ter participado desses 8 anos aqui. E onde quer que eu esteja, eu vou ser um defensor ferrenho da Previ, da sua governança, da seriedade. Quer dizer, a gente pode errar em algum investimento? Pode. Né? A gente pode ter um risco materializado e realmente numa perda? Pode, isso faz parte do jogo. Agora, eu acho que é muito difícil encontrar aqui negligência, insuficiência técnica, má fé, né, corrupção. Não é à toa que certos bancos que operavam em muitos fundos de pensão recentemente não conseguem se criar aqui dentro. Aqui não. Aqui tem governança. Obrigado. Boa tarde.